Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, esse vídeo eu quero inclusive começar fazendo uma pergunta para você. Quando é que um sábio começa a ser inteligente? Quando é que um sábio começa a ser idiota? Você sabe a resposta? Qualquer sábio, qualquer um de nós, começa a ser idiota, começa a ser um inteligente quando a gente acha que sabe de tudo. Quando a gente acha que não tem mais nada para aprender. Essa é uma hora realmente perigosa, dita por as grandes mentes no mundo, né? Grandes filósofos, inclusive do passado. Quando a gente acha que sabe de tudo, essa é a hora que a gente não sabe mais de nada, desaprendeu o que aprendeu. Porque quanto mais se estuda, quanto mais se pesquisa, você vê que mais você vai precisar aprender e mais coisas que você não sabia. Você percebe que muitas coisas você não sabia. Então é bem por aí. Hoje, para fazer esse vídeo, eu vou precisar de uma velha amiga minha, que vocês podem ver que de fato é uma velha amiga e que é bem usada, ó. Tá vendo, família? Não tem como a gente, quando realmente usa, quando a gente lê, quando a gente medita sobre a palavra, não tem como ela ficar novinha, né, família? E essa é a minha primeira e única Bíblia. Então, hoje eu quero falar sobre uma história do Velho Testamento. Ela se encontra em Tobias e ela é uma história que mostra um erro dos cristãos. Alguns dos meus irmãos evangélicos, eles costumam abolir o Velho Testamento. Eles não gostam de ler e muitas igrejas, né, principalmente o sistema religioso, eles preferem excluir de fato o Velho Testamento e só o usam na hora do dízimo, né, na hora de colher os frutos ou de mostrar autoridade para aqueles que falam em nome de Deus. Eles só usam o Velho Testamento para isso. As histórias em si eles preferem pular porque é conveniente para eles fazer assim. Mas algumas coisas precisam ser separadas aqui, família, pelo menos a minha opinião, tá certo, sobre esses assuntos. Como eu digo sempre, eu tenho a humildade de dizer isso. O que eu digo não é a verdade absoluta, é apenas como eu vejo os fatos. Se você concorda, ótimo. Se você não concorda, ótimo também. Ou eu quero até saber a sua opinião também, porque como eu disse, eu não me considero dono da verdade, nem acho que a minha opinião é melhor do que a dos outros. Então eu quero deixar isso bem claro. Eu vou falar para vocês a forma que eu entendo. O Velho Testamento, ele é criticado por alguns, principalmente os desengrejados. Eles até chegam ao cúmulo, né, de dizer que o Velho Testamento foi inspirado pelos demônios e tal, esse tipo de coisa, principalmente a parte de Moisés. É preciso aí, para mim, na minha humilde opinião, aí é um erro muito grave, família. É uma falta de entendimento e uma confusão que os meus nobres irmãos fazem. Por exemplo, as leis de Moisés que é falada, elas são leis que Moisés criou como um presidente faria, como os legisladores faziam. Quando aquele povo saiu do deserto, eles ficaram, vamos dizer assim, sem eira nem beira. Saíram de lá, de um país chamado Egito, vamos dizer assim, e ficaram sem lei, sem nada. Era um povo realmente de coração duro, como a Bíblia descreve. Mesmo Deus fazendo todos aqueles milagres, eles constantemente estavam questionando e voltando às práticas pagãs dos egípcios. Então, para organizar esse povo, para colocar ordem nesse povo, Moisés criou algumas leis, como qualquer legislador faria. É diferente das leis universais, que são os 10 mandamentos. Esses não podem ser mudados e nunca vão mudar, família, porque é a essência de Deus. E você prestar atenção neles, qualquer dia a gente vai fazer uma análise de cada um deles e vocês vão ver que eles não foram feitos pelo um ego de Deus, pelo um Deus que é carente, vamos dizer assim, como alguns ateus falam. Não, Deus fez aqueles mandamentos para o nosso próprio bem. Mas muita gente prefere ignorar isso e misturar, né, com as leis de Moisés, homem Moisés, legislador Moisés, que precisou criar algumas leis para frear a maldade daquele povo. E se ele criou certas leis que hoje parecem absurdas, arrogantes e tiranas, de fato tem que se levar em consideração que era uma época bem diferente da nossa e a mentalidade daquele povo era totalmente diferente. Então, se ele criou do jeito como ele criou, foi na boa intenção. É claro que com o passar do tempo foram vindo outros líderes no lugar dele, né? Quando Moisés inclusive faleceu, outras pessoas assumiram seu lugar. E essas outras pessoas acabaram, através do próprio sistema religioso, usando de fato aquelas leis para oprimir a população. E é por isso que Cristo criticava essas leis. Dizia que colocam tanto peso nas costas do povo, né? E nas deles mesmo, eles não seguiam o que falavam. Então, é bem por aí, irmãos, tá certo? E hoje, família, eu queria ler essa história que está em Tobias, do Velho Testamento, que ela é uma história muito interessante, porque ela quebra um pouco esse querer saber, principalmente por parte dos nossos irmãos evangélicos, né? Muitos se acham de fato donos da verdade. Não são todos, é claro, alguns têm a humildade, mas uma boa parte se sente realmente donos da verdade.
e condenam outras práticas, mas realmente não entendem o que de fato acontece. Por exemplo, nós vemos que algumas religiões consideram objetos sagrados e eles dizem que não existe isso e tal, e não é bem assim pelo que está na Bíblia. Você pode ver também que a vara de Moisés, né? É até estranho, né? Falar, velho, a vara de Moisés, o cajado de Moisés, vamos dizer assim, né? É um objeto também sagrado, porque ele conseguia com ele transformar até em serpente, abrir o mar, tudo com aquele objeto. Ele poderia fazer sem um objeto, no caso, né? Mas porque ele sempre usava o objeto, como bater na pedra assim e transformar em água, fazer brotar água de pedra, esse tipo de coisa que deixa-nos realmente mostrando que existe sim esses, ou pelo menos existiu, não sei se existe hoje, aí já é um assunto para a gente debater, mas existiu sim esses objetos sagrados. Outro que a gente pode dizer é a própria Arca da Aliança, né, que só de tocar nela, pela presença que Deus estava ali, o Espírito de Deus estava nesses lugares. Para mim, eu entendo isso, não que de fato o objeto seja sagrado, mas pelo Espírito de Deus estar ali, era sagrado, ou seja, Deus abençoou aqueles objetos e eles criaram realmente algum tipo de poder. Então eu vejo assim, claro, como eu estou dizendo, você não é obrigado a concordar, mas eu vejo assim. Então temos a arca também de Noé, até por uma lógica, uma arca como a que é descrita na Bíblia. Muita gente diz que não tinha condição de sobreviver em um oceano, em uma grande tempestade, e a gente sabe que a de Noé conseguiu. Por quê? Porque também foi abençoada por Deus. Então temos vários e vários pontos para se falar. E aqui, família, o Tobias que a gente vai falar agora, família, está inclusive em Tobias, na minha Bíblia, é a página 443. Caso você tenha aí também a Bíblia, você pode acompanhar a página 443 a partir do versículo 6, porque se eu for ler tudo, vai ficar muito grande. Mas, para resumir, Tobias era um bom filho e era a esperança dos seus pais, que só tinham ele realmente como filho. Então, ele era a única esperança deles de continuar a descendência, né? Então, ele era um jovem muito especial. Inclusive Deus tinha uma preocupação com ele e mandou até anjos acompanhar ele nessa viagem. E outra discussão aqui que você vai ver, família, que é um ponto bem importante. A mídia vem passando que anjos não têm sexo, né? E colocam agora, eles fazem questão de fazer isso, colocando alguns dos anjos como mulheres. E isso é um absurdo e também uma blasfêmia, pessoal. Aqui você vê claramente que os anjos sempre tiveram uma imagem masculina. Não sei se eles têm de fato o sexo masculino, mas eles têm a aparência masculina sim. Não existe isso de anjo com aparência feminina, isso é um absurdo. A Bíblia toda descreve eles como homens. Inclusive a gente tem a versão de Sodoma e Gomorra, e também temos aqui, eles vêm como homem mesmo e começam a acompanhar ele. Não há relatos de mulheres como anjos na Bíblia, tá certo? Então é mais uma dos senhores do mundo. Talvez esses anjos que se disfarcem de mulher fazem parte do exército de Lúcifer, aquele que foi expulso do céu e aquele que é inimigo de Deus. Aí sim, então é bom separar as coisas. Eu vou ler logo a história, família, porque se a gente ficar falando essas coisas aqui, a gente nunca vai começar, tá certo? E é uma história um pouco comprida, então vamos lá. 2000 anos depois. Família, eu ia começar pela parte Tobias viajando, mas eu vou voltar um pouco e começar pro preparando a viagem à média, que é o versículo 5, porque nela aparece o anjo, e você vai ver que ele vem de fato como homem, assim também como foi em Sodoma e Gomorra. Então vamos lá, pelo menos eu digo, não sei se de fato era um homem que tinha um sexo masculino, mas que a aparência, o corpo era de um homem, tá? Então vamos lá. Então respondeu Tobias a seu pai e disse: meu pai, tudo o que me mandaste farei, mas não sei de que modo poderei cobrar este dinheiro, porque nem ele me conhece a mim, nem eu o conheço a ele. Que sinal lhe darei eu? Nem ainda sei o caminho por onde se vai a tal terra. Então seu pai lhe respondeu e disse: eu tenho em meu poder a obrigação de seu punho, a qual, quando tu lhe mostrares, ele logo te pagará. Mas agora vai e busca algum homem que seja fiel, que vá contigo, pagando-se-lhe o seu trabalho, para que tu cobres o dinheiro enquanto eu ainda estou vivo. Então, tendo Tobias saído, achou um gentil mancebo, que estava cingido e como prestes a caminhar. E não sabendo que era o anjo de Deus, o saudou e disse: de onde és tu, galhardo mancebo? E ele respondeu: eu sou um dos filhos de Israel. E Tobias lhe disse: tu sabes o caminho que leva à terra dos medos? O anjo lhe respondeu: sei, e tenho andado muitas vezes estes caminhos, e tenho estado em casa de Gabelo, nosso irmão que mora em Rages, cidade dos medos, que está situada sobre o monte de Ecbatana. Tobias então lhe disse:
suplico-te que esperes por mim, até que eu avise meu pai disto mesmo. Então Tobias, tendo entrado, referiu a seu pai tudo isto, do que admirado o pai lhe rogou que entrasse em sua casa. Tendo, pois, entrado, saudou Tobias e disse: a alegria que seja sempre contigo. E disse Tobias: que alegria poderei ter eu que sempre estou em trevas e que não vejo a luz do céu. O mancebo lhe disse: tem bom ânimo, perto está o tempo em que Deus te cure. Disse, pois, Tobias: acaso podereis tu levar o meu filho à casa de Gabelo, em Rage, cidade dos Medos, e quando tu voltares, eu te pagarei o teu trabalho. E o anjo lhe disse: eu o levarei, e tu reconduzirei. Tobias lhe respondeu: peço-te que me digas de que família ou que de tribo és tu. O anjo Rafael lhe disse: agora eles não sabiam que era anjo, tá, família? Aqui, nós estamos sabendo que é anjo, mas eles não, pensavam que era um homem, como ele está dizendo aqui, um mancebo galhardo, né? Então, continuando. O anjo Rafael lhe disse: procura saber da família do mercenário, ou o mesmo mercenário que vá com teu filho, mas para que eu não te ponha em cuidados, eu sou Azarias, filho do grande Ananias. E Tobias lhe respondeu: tu és de uma ilustre prosápia, mas peço que não te agastes por eu desejar conhecer a tua geração. Ou seja, ficar brabo com ele, né, família? E o anjo lhe disse: eu levarei teu filho com saúde e o reconduzirei com saúde. E respondendo Tobias disse: fazei boa jornada, e Deus seja convosco no vosso caminho, e o seu anjo vá em nossa companhia. Então, preparado tudo o que se havia de se levar na jornada, despediu-se Tobias de seu pai e de sua mãe, e partiram ambos de companhia. Tanto que partiram, começou a sua mãe a chorar e dizer: tu o tirastes o bordão da nossa velhice, e o apartastes de nós. Oxalá que nunca tivesse havido este dinheiro pelo qual tu o mandastes. Bastava-nos a nossa pobreza, para contarmos com riquezas e vermos o nosso filho. E disse Tobias: não chores, nosso filho chegará salvo, e voltará salvo para nossa companhia, e tu o verás com os teus olhos, porque eu creio que o bom anjo de Deus o acompanha, e que ele regula tudo o que lhe diz respeito, de modo que tornará cheio de alegria para nossa companhia. A esta palavra cessou a mãe de chorar e calou-se. Tobias viajando. Partiu, pois, Tobias, e um cão o seguiu e ficou na primeira pousada, ao pé do rio Tigre. Ele saiu a lavar os pés, e eis que saiu da água um peixe monstruoso para o tragar. À sua vista, espavorido, Tobias clamou em alta voz, dizendo: Senhor, ele lança-se a mim. E disse-lhe o anjo: pega-lhes pelas gueiras, e puxa-o para ti. Tendo assim feito, puxou-o para a terra, e o peixe começou a palpitar a seus pés. Então disse-lhe o anjo: tire as entranhas a esse peixe, e toma para ti o coração, e o fel, e o fígado, porque te serão necessários estas coisas para remédios úteis. Preste atenção, família, aqui é a primeira parte que eu chamo a sua atenção. Ele mandou arrancar o coração e o fel e o fígado, né? Isso aqui era quase como um... não sei se eu posso chamar assim, família, mas... é quase como uma magia mesmo, um tipo de magia branca. Não sei se é isso de fato, mas vocês vão ver isso mais pra frente. Eu vou continuar lendo. O que feito? Assou Tobias parte da sua carne e o levaram consigo para o caminho. Salgaram os mais que lhe bastasse, até chegarem a Rage, cidades dos Medos. Então perguntou Tobias ao anjo e disse-lhe: Irmão Azarias, suplico-te que me digas de que remédio servirão estas coisas que tu mandastes guardar do peixe. E o anjo respondendo-lhe, lhe disse... Ó, família, presta atenção nessa parte que é essencial, tá? Aqui, ó. E o anjo respondendo-lhe, disse... Se tu puseres um pedacinho do seu coração sobre as brasas acesas, o seu fumor afugenta todas as caixas de demônios, tanto do homem como da mulher, de sorte que não tornam mais a chegar a eles. E o fel é bom para untar os olhos que têm algumas névoas, e sararão. E disse Tobias: Onde queres que nós pousemos? E respondendo o anjo disse: Aqui há um homem chamado Raguel, teu parente, da tua tribo, e ele tem uma filha por nome Sara, é Áfora. Ela não tem mais filho nem filha. Todos os seus bens te pertencem, e importa que tu a recebas por mulher. Pede-a, pois, ao seu pai, que ele te dará em casamento. Ou seja, família, aqui o homem, né, que ele pensava que era um homem, mas na verdade era um anjo, pediu que ele tomasse essa mulher, né, que era uma mulher boa, uma jovem, mas que tinha um problema com ela, vocês vão ver agora. Mas ele pediu que o Tobias tomasse ela como esposa. Aí veja a resposta de Tobias. Então Tobias respondeu e disse: Eu sei que... Aí, família, aqui é uma parte um pouco engraçada, que é como assim, entendeu? Se o cara diz, pega pra tu, aí o cara sabe quem é a pessoa e diz, não, velho, aí tu quer me queimar, né? E é mais ou menos isso, ó. Então Tobias lhe respondeu e disse: Eu sei que ela já foi casada com 7 maridos, e que morreram, e também sei que uns demônios matou. Temos, pois, não me suceda também o mesmo, e como sou filho único de meus pais, temo conduzir a sua velhice com tristeza até a sepultura. Então o anjo Rafael lhe disse: Ouve-me, e te mostrarei quais são aqueles sobre quem o demônio tem poder.
Preste atenção, família, que essa é uma parte realmente muito importante. Eu realmente tenho que pedir que você preste muita atenção. Estes são, pois, os que se casaram de maneira que lançam a Deus fora de si e do seu espírito, e se entregaram tanto ao seu deleite, como o cavalo e o macho, que não tem entendimento, então tem um demônio poder sobre eles. Aqui, família, ele explica que o demônio, nesse caso, tem poder sobre aquelas pessoas que vão com aquele desejo, né, sexual, e não vão, de fato, com aquele respeito que exige um casamento, aquele amor, né, aquele carinho. Então o anjo deixa bem claro que aqueles caras que vão com um desejo como um animal, né, como o macho e a fêmea, esses são os quais o demônio tem poder. Então é uma dica muito importante aqui também, né? E continuando, mas quando tu o tiveres recebido tendo entrado na câmara, viverás com ela em continência por 3 dias, e não cuidarás noutra coisa que não em fazeres orações com ela. E nessa mesma noite, queimando o fígado do peixe, se afugentará o demônio. E na segunda noite serás associado aos santos patriarcas, e na terceira noite conseguirá a benção, para que de vós nasçam filhos robustos. E passada a terceira noite, receberás esta donzela em temor do Senhor, levado mais do que desejo de teres filhos, do que por sensualidade, a fim de conseguires nos filhos a benção reservada à descendência de Abraão. Então, família, aqui é uma parte bem interessante mesmo, de fato, muito interessante, porque mostra que ele deve receber a mulher como esposa, mas não deve ir com aquele desejo sexual, entende? Ele deve ir com o desejo, de fato, de ter filhos, apenas com essa vontade, para que o demônio não tenha poder sobre ele. E eu acho realmente uma parte muito interessante, família. Como eu disse a você, a Bíblia ela é cheia de histórias como essa. Eu não sei se a gente tem tempo para continuar lendo aqui, família, mas realmente eu vou continuar mais uma parte aqui, mais um versículo, para ver se vocês conseguem entender melhor. Matrimônio de Tobias e Sara. Entraram, pois, em casa de Raguel, e Raguel os recebeu com alegria. E pondo Raguel os olhos em Tobias, disse para Ana, sua mulher: como este moço é parecido com meu primo. E proferindo isto, disse: de onde sois vós, nossos irmãos mancebos? E eles responderam: somos nós da tribo de Neftali, dos cativos de Ninive. E disse-lhe Raguel: vós conheceis o meu irmão Tobias? Responderam eles: conhecemos. E como dissestes muitos bens dele, o anjo disse a Raguel: Tobias, por quem perguntas, é o pai deste moço. E Raguel se lançou a ele e o beijou com lágrimas, e chorando sobre o seu pescoço, disse: abençoados sejam meus filhos, porque és filhos de um homem de bem e virtuosíssimo. E Ana sua mulher e Sara sua filha derramaram lágrimas. E depois que falaram, mandou Raguel matar um carneiro e preparar um banquete, enquanto ele os rogava que se pusessem à mesa. Disse Tobias: eu não comerei nem beberei aqui hoje, menos que tu me não despaches a minha petição, e prometas dar-me Sara, tua filha. Ouvindo isto, Raguel se assustou, sabendo o que tinha acontecido aos 7 maridos que se tinham chegado a ela, e começou a temer não suceder também o mesmo a este, e como vacilasse não desse resposta alguma à petição que lhe fazia. O anjo lhe disse: não temas dar tua filha a este moço, porque a este que é temente a Deus lhe é devida tua filha para esposa, e por isso nenhum outro a pode ter. Família, a gente vê como Deus realmente escreve certo por linhas tortas. Nesse caso aí, você vê que a moça deveria esperar por eles, e por isso nenhum outro podia chegar perto dela. Só que aí bate com outra teoria de quando você pesquisar a fundo as coisas seriamente, sem botar os seus próprios pensamentos no meio, você sempre chega à verdade. Nós já dissemos aqui que em outro vídeo, que na Guerra do Céu, os anjos caídos, alguns deles foram mutilados de uma forma que eles perderam totalmente a consciência, se tornando forças malignas, apenas destrutivas, não tem mais raciocínio, são como bichos enfurecidos. Esse demônio você vê que é claramente isso, ele não tem uma consciência, precisa ser expulso. Ele estava ali para fazer esse trabalho, mas agora para tirar o bicho daquele lugar, teve que se usar a magia e um anjo. É uma coisa que, de fato, se a gente já tiver algum tipo de doutrina, é inaceitável, né? A gente vai tentar arrumar 1001 explicações em vez de ver o óbvio. Mas enfim, vamos continuar. Então Raguel respondeu: não duvido que Deus aceitasse em sua presença as minhas orações e as minhas lágrimas, e creio que por isso ele permitiu que vós viestes a mim, para que esta filha se despusesse com uma da sua parentela. Segundo a lei de Moisés, assim não duvides que eu não haja de dar. E pegando na mão direita de sua filha, a pôs na mão esquerda de Tobias, dizendo: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacob sejam convosco, e ele mesmo vos ajunte e cumpra a sua bênção em vós. E tomando o papel, fizeram a escritura do casamento, e depois fizeram um banquete, bendizendo a Deus. E Raguel chamou a Ana, sua mulher, e ordenou-lhe que preparasse outro aposento. E introduziu Ana no tal aposento a Sara, sua filha, e se pôs a chorar.
E ela lhe disse: tem bom ânimo, minha filha, o Senhor do céu te encha de alegria pelos desabores que tens padecido. Ou seja, ela devia estar chorando aqui tanto de emoção como também de medo, né, família? Realmente, se o cara perder a moça perder 7 maridos, não é brincadeira, né? E com certeza o Tobias estava com medo também. E depois que... Aí Tobias exorta Sara. Eu vou ler mais uma parte, família. E depois de terem ceado, introduziram o moço onde ela estava. E Tobias, lembrando do que lhe tinha dito o anjo, tirou da sua bolsa um pedacinho de fígado do peixe e pôs-lhe sobre uns carvões acesos. Então o anjo Rafael pegou no demônio e o ligou no deserto do Alto Egito. Então exortou Tobias a donzela e lhe disse: Sara, levanta-te e façamos orações a Deus hoje e amanhã e ao outro dia, porque estas 3 noites nós unimos a Deus e depois da terceira noite viveremos no nosso matrimônio. Então, família, essa parte, como você viu, a partir do momento que ele queimou esse fígado, de alguma maneira esse anjo se fortaleceu e teve força para expulsar o demônio dali, mas ainda não estava resolvido, ainda precisava Deus intervir. Então, realmente isso aqui quebra toda aquela certeza, né, que alguns cristãos têm, e principalmente de condenar algumas práticas de outras religiões que acreditam em objetos sagrados, água benta, esse tipo de coisa, sal grosso, né? Então, é o que eu digo sempre, a gente, quando acha que sabe de tudo, é onde a gente se perde, família. A gente vai falar mais sobre isso, vamos continuando aqui. Porque nós somos filhos de santos e não devemos ajuntar-nos como fazem os gentios, que não conhecem a Deus. E levantando-se juntamente, oravam ambos juntos, com instância, que lhes fosse conservada a saúde. E Tobias disse: Senhor Deus de nossos pais, bendigai-vos o céu e a terra, o mar e as fontes e os rios, e todas as tuas criaturas que neles se encerram. Tu fizestes a Adão do limo da terra, e desse para socorro a Eva. E agora, Senhor, tu sabes que não é para satisfazer o meu apetite, que eu tomo a minha irmã por mulher, mas só por amor dos filhos pelos quais o teu nome seja bendito pelos séculos dos séculos. E Sara disse: Senhor, compadece-te de nós, e vivamos juntos até a velhice em perfeita saúde. E sucedeu que ao cantar do galo mandou Raguel fossem chamados os seus criados, e se foram com ele a abrir uma sepultura. Porque dizia: não suceda talvez a este o mesmo que aos outros 7 homens que estiveram com ela. Já mandaram até abrir a cova pro cara, família. Aí eu acho até... É fogo, né? Não era pra menos. E depois que tiveram preparado a cova voltada, Raguel e sua mulher disse-lhe: manda uma das tuas criadas ver se ele morreu, para o sepultar antes que amanheça. Ô, família, aqui é engraçado porque você vê a fé que os caras botaram nele, né, velho? O anjo ainda falou, então é claro, o anjo falou como homem. Então eles não sabiam que realmente Deus estava com ele. Então, como já tinha morrido 7, né, o cara disse: não, para não ter trabalho, abre logo a cova e vai logo olhar se ele morreu, porque a gente já enterra antes de amanhecer o dia, pro povo nem ver. É engraçado, né, família? Porque de fato mostra a realidade nessas histórias, né? Porque era o que uma pessoa faria, era o que qualquer pessoa faria no lugar deles. É uma coisa realmente inspirada por Deus, família. Você vê isso aqui. Então vamos continuando. Porque usaste conosco de tua misericórdia e lançaste para longe de nós o inimigo que nos perseguia. E 15. E ele mandou umas das suas criadas, e estas, tendo entrado na câmara, o achou são e salvos, dormindo ambos juntamente, né? Já tinham coisado, né, família? Tá ligado, né, família? E voltando, deu esta boa nova. Então tanto Raguel como Ana, sua mulher, louvaram o Senhor e disseram: nós te bendizemos, Senhor, por não haver sucedido o que cuidávamos, ou seja, não ter acontecido o que eles esperavam, porque usaste conosco de tua misericórdia e lançaste para longe de nós o inimigo que nos perseguia. E tiveste compaixão de 2 filhos únicos. Faze, Senhor, que eles te bendigam mais e mais, e te ofereçam o sacrifício de louvor a ti, devido e pela sua saúde, a fim de que todas as nações conheçam que só tu és Deus em toda a terra. E logo mandou Raguel os seus criados que enchessem a cova que tinham feito antes que fosse dia. E disse à sua mulher que dispusesse um banquete e preparasse todos os provimentos necessários a quem havia de fazer a jornada.
e fez matar 2 vacas gordas e 4 carneiros, e que se aparelhasse o banquete para todos os seus vizinhos e para todos os amigos. E esconjurou Raguel a Tobias que ficasse com ele 2 semanas, e de tudo o que possuía Raguel deu a metade a Tobias, e declarou por escrito que a outra metade que restava passaria a Tobias depois da sua morte. Então, família, aqui o Tobias, né, por atender a Deus, só teve lucro. Ele conseguiu uma esposa boa, uma esposa que realmente merecia casar com ele, também filha única, e que vinha sofrendo com essa maldição. E por ela também ser filha única, o pai dela, lógico, só tinha que deixar tudo que tinha, as coisas, que era uma família de posses, né, uma família rica, vamos dizer assim. Passou tudo, deu logo de cara metade de tudo que tinha a ele, e a outra metade deixou por escrito que seria dele assim que ele falecesse. Então só aqui a viagem de Tobias só teve lucro porque ele atendeu a Deus. E a parte mais interessante aqui que eu deixa claro que de fato existe algum tipo de poder em certos objetos e em certas misturas. Para mim, eu entendo assim, essa parte onde o anjo, a partir da hora que ele queimou lá o pedacinho, né, do fígado, se eu não me engano, exatamente, o pedacinho o versículo 8, parte 2, Tobias, lembrando-se de que tinha dito o anjo, tirou da sua bolsa um pedacinho de fígado de peixe e pôs-o sobre uns carvões acesos. Então o anjo Rafael pegou no demônio e o ligou no deserto do Alto Egito. Ou seja, a partir do momento que ele fez isso, o anjo, de alguma forma, não sei se o anjo criou poder ou se foi o demônio que ficou paralisado para que o anjo pudesse pegar ele e jogar ele lá no deserto. Então, e você vê, família, que como isso bate, ó, vê mesmo, eu me arrepio, família, sério, eu me arrepio porque bate com o que a gente vê hoje. Onde é que as pessoas dizem ver miragem, ver ilusão, né? Depois de andar muito tempo no sol quente, é justamente no deserto. E aqui está dizendo claramente que esse demônio foi jogado lá, e era um demônio muito perigoso que ceifava a vida dos outros. Então pode ser que até os dias de hoje esse demônio se encontre lá, e as pessoas que se perdem no deserto e que andam muito no sol quente ali acabam encontrando com ele. Não é muito absurdo pensar nessa teoria. E aqui mais uma vez fica claro sobre essa magia, né? Não sei se é magia, se é feitiço, você chame como quiser, mas que, ao meu ver, na minha humilde opinião, essa é uma grande prova bíblica que alguns objetos e algumas misturas podem sim afastar os demônios, tá certo, família? Então, família, é até uma questão de lógica. Eu agora puxo para a sua lógica. Se existe coisas que fortalecem o demônio, como sacrifícios, por exemplo, você vê aí agora mesmo, tá tendo direto de animais, né? Você vê sempre. Da mesma forma, se existe alguma coisa que fortalece eles, alguma coisa que a gente possa fazer que fortalece eles, também, obviamente, até por questão de lógica, também deve haver coisas que enfraquecem ele. Então, família, veja bem esse lado aí antes da gente querer condenar as práticas de outras religiões, tá certo? Por isso que eu digo, a gente tem que respeitar, ouvir e tentar entender. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse quadro que a gente está trazendo, eu posso fazer com mais frequência, tá certo? E é só vocês dizerem aí. Eu já disse, quem manda aqui é vocês. Se vocês estiverem interessados, a gente faz. Se não, a gente continua com os assuntos de sempre. Então, família, é isso. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez, e que o nosso Criador acompanhe e proteja vocês durante toda a semana. Não esqueça, né, de deixar o seu like, de compartilhar e mostrar as nossas informações, o nosso jeito de ver as coisas a mais um. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.